Chegou aquela hora tão esperada, como acontece sempre todas as terças-feiras, o quadro Meu INSS. E está no ar. Olha, o quadro Meu INSS de hoje, quem está prestes a se aposentar precisa estar atento. A reforma da Previdência estabeleceu regras automáticas de transição que mudam a concessão de benefícios a cada ano. A pontuação para a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade sofreu alterações. Sobre o assunto, nós vamos conversar com o Marcelo Lima, que é o gerente executivo do INSS em Alagoas, que está comigo via live agora, para explicar para a gente todas essas situações e desmistificar também, não, porque houve mudança, mudou tudo, não, calma, ele vai explicar o que é que realmente aconteceu. É isso, Marcelo, mais uma vez, boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso quadro Meu INSS, amigão. Muito boa tarde a você, Wilson, e a todos de casa. É exatamente isso, meu amigo, né? Mudança em si, basicamente, nenhuma. O que de fato existe, e você também já tinha dito isso com muito cuidado, é uma adequação em razão do tempo. Em 2019, nós tínhamos a reforma da Previdência e que já determinou que, a partir de cada ano após isso, você teria regras a efetivar, como, por exemplo, agora, para aposentar, é necessário que a mulher tenha 6 meses a mais que o ano passado. De idade, por exemplo, 61 para 61 anos e meio, o tempo de contribuição continua sendo 15 anos. A regra dos pontos, que aumentou 1 ponto a mais a cada ano, né, vai aumentando 1 ponto. Estamos com 89 pontos para a mulher e 99 pontos para o homem. E todos esses detalhes você encontra, inclusive, fazendo a simulação no aplicativo Meu INSS, todos esses detalhes que a cada ano, né, vai, enfim, dando essa condição. E a transição, para explicar isso bem tranquilo para os nossos telespectadores aqui do Fique Alerta, né, eu já desejo uma excelente tarde a todos, basicamente é a passagem. Você que estava antes da reforma já era vinculado ao INSS, ao regime geral, e depois da reforma a sua situação tem que ser, né, vamos dizer, equalizada. Essa transição é para isso, para que fique suave, para que você tenha, na verdade, uma condição de se aposentar também, diferentemente de quem vai começar agora. Até para não ser injusto. Quem vai começar agora, de 2019 em diante, as regras vão ser as atuais. Ou seja, não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição, é um tempo mínimo com idade mínima, a idade já é atual, não tem nenhuma transição por idade. Então, quem entrou depois de 19, as regras são essas da reforma. Quem entrou antes, aí sim, Wilson, as regras de transição. Perfeito, Marcelo, bem didático, como todo bom professor e competente funcionário. Muito bem, o Marcelão vai responder agora as perguntas que vocês fizeram, inclusive, sobre essa situação a partir de agora. Marcelo, vou trazer aqui as perguntas, você está via live aí, mas eu vou ler para você. Quem faz a primeira pergunta para você, Marcelo, é a Marta Machado. Ela pergunta o seguinte: Marcelo, sou viúva, tenho 60 anos, 60 anos, com 16 anos de contribuição. Posso me aposentar? Pois não, eu agradecer a pergunta dela, é muito importante, inclusive, explicar que quem tem pensão pode se aposentar tranquilo, tem ninguém que tem essa dúvida, né? Como ela falou, sou viúva, se ela for viúva e tiver pensão, ela vai ter acesso também à aposentadoria, porque ela contribuiu para isso. Então, pode sim acumular, continua valendo essa regra da acumulação da pensão com a aposentadoria, tem que verificar apenas o valor da que chegou primeiro, tá? Nesse caso, para ela, infelizmente, ainda não. Ela tem 60 anos e tem 16. Nesse caso, só com 62. Ela já tem essa condição tempo mínimo, mas a idade mínima agora, em 2022, nesse caso para ela seria 61 anos e meio. Como ela tem 60, provavelmente o ano que vem, ela vai fazer esse ano 61, no ano que vem 62, vai ficar tranquilo porque em 2023 a idade para a mulher com 62 ela se aposenta. Uma dica para ela e para as demais é justamente os demais benefícios que a Previdência oferece. Enquanto a aposentadoria não vem, se a pessoa precisar dos demais benefícios, estando na qualidade de segurado, ela vai ter acesso a eles, tá? Então falta bem pouquinho que ela vai ter acesso sim à aposentadoria, Wilson. Perfeito, muito bem, Marcelão. Então vamos lá para a segunda pergunta de quem quer participar com o nosso querido Marcelo Lima no quadro Meu INSS. Quem faz a pergunta é o Pedro da Silva, Marcelo. Ele pergunta o seguinte: Marcelo, tenho 55 anos e completo 35 de contribuição em fevereiro. Já posso pedir meu aposento? Eita, olha só, eu queria dar muita notícia boa para ele, né? Mas infelizmente ainda não, Wilson, porque a gente fica triste, assim, dá aquela... Eu queria muito dizer, olha, 2022 vai ter, mas pela regra de transição, Wilson, nesse caso, ele não vai ter direito, até porque se for somar o tempo com a idade, não vai dar os 99 pontos que precisa ter hoje. Ele tem 55 com 35. Olha só, começou aos 20 a trabalhar, né? Nesse caso, para ele, teoricamente, o que seria melhor é uma transição, nesse caso, pelo número de anos que faltavam em 2019.
Então, ele vai pagar aí, nesse caso, a condição de a regra de 100% do tempo que faltava para ele, que vai ser muito melhor, porque ele vai se aposentar bem antes dos 65, né? Nesse caso específico, ou do somatório de pontos. Qual a dica que eu dou para ele? Olha só, acompanha no aplicativo qual é a melhor transição que ele pode ter. Basicamente, pelo que ele me contou, 55 aí pela pergunta e por 35, eu acredito que para ele melhor vai ser a transição de 100% do tempo que faltava em 2019. Mas, infelizmente, agora ele não vai poder se aposentar, Wilson. Mas também falta muito pouquinho. Provavelmente o ano que vem é o seguinte. Então, a dica que eu dou é, vai lá, faz no aplicativo de graça. E a primeira coisa que aparece quando você entra no aplicativo é simula a simulação da aposentadoria. Você vai clicar em detalhar e lá você tem o melhor indicado, você escolhe e basicamente vai ter acesso. Perfeito, Marcelão. Vamos lá para a terceira e última pergunta de hoje. A internet tem uma pequena falhadinha, mas deu para a gente entender o que você colocou no finalzinho aí para o nosso telespectador. Perdão. Olha, quem faz a pergunta agora é a Janaína de Oliveira, Marcelo. Ela pergunta o seguinte, ó. Comecei a contribuir em janeiro de 2019. Essas mudanças me atingem? Excelente pergunta, né? Como a reforma foi em novembro, ela entrou em janeiro, ela pode ter uma regra de transição, mas como foi muito próximo, Wilson, dificilmente ela vai ter alguma vantagem na transição, porque foram poucos meses só, né? De janeiro para novembro, 10 meses aí, no máximo 11, então provavelmente ela vai ter, teoricamente sim, a resposta, as regras vão atingir de transição para ela, porém, todavia, é importante dizer que talvez não faça diferença, até porque está muito pertinho, né? Mas que seja um mês a menos que ela tenha que trabalhar, um mês a menos de idade, ela vai ter sim alguma diferenciação na regra de transição, que ela começou antes. Se fosse, no caso, um homem que tivesse começado antes, ele economizaria 5 anos de contribuição se tivesse começado a trabalhar até 2019, porque a regra pediria para ele 15, agora pede 20. Então, 20 anos de tempo e 65 de idade, quem começou depois de 2019, né? Então faz diferença, por isso que a pergunta dela é bastante interessante. Muito bem, Marcelão. Então, agradeço mais uma vez você aqui pela sua participação e por tirar dúvidas dos nossos telespectadores. Desejar feliz ano novo, está valendo ainda, comecinho do ano, com muita paz, muita saúde, muita prosperidade e que nossa parceria continue aí já assinada, contrato já certinho para esse ano de 2022. Eu que agradeço, Wilson. Um feliz ano novo a você e a todos que acompanham, a toda a equipe maravilhosa sua. Estava acompanhando aí o Márcio Canuto no ônibus, né? O ônibus até pendeu para um lado assim, mas tudo certo, chegou bem no local, né? Se eu tivesse ido também, meu amigo, o ônibus aí, ia imagina, ser um ônibus de tombar peso, tudo, hein? né? Não tem a menor dúvida disso, né? Uma excelente aquisição para a Record, esse marcelense tão querido de todos, que é o nosso querido Márcio Canuto. Um abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau. Um abraço, Marcelão. Obrigado mais uma vez aí. No próximo você vai também no ônibus com a gente, viu? Você também que é fã do nosso ônibus do Alerta. Um abraço, meu querido Marcelo Lima, gerente executivo aqui do Estado de Alagoas, do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, nossa prestação de serviço para você ficar por dentro aí e não cair em golpes, em mentiras que acabam circulando pelas redes sociais, tá bom? Muito bem, tá aí a informação para você.